Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20, esse bloco vai até o versículo 33. Nós estamos observando esses versículos por parte, de acordo com o que o próprio texto fornece para nós, os pontos de reflexão que ele nos dá. Hoje nós vamos observar apenas o versículo 22, mencionar também o versículo 23, mas o versículo 23 foi até uma imagem que eu coloquei no grupo para os irmãos. O versículo 23 ele acaba nos dando outro tipo de reflexão, e é uma reflexão muito interessante porque é um prenúncio daquilo que acontece no Novo Testamento, na Nova Aliança em Cristo Jesus. Aquilo em que Jeremias falou, Ezequiel falou, e que Isaías também mencionou, falando da promessa do Espírito, da promessa daquele que viria mudar corações e mentes. Então nós vemos, e aí é muito bonito, porque o texto ele mostra para nós, o versículo 23 ali, o que isso fará. O que isso fará no nosso coração, na nossa vida. Né? Mas nós observaremos ele, se Deus permitir, no próximo domingo. O tema da nossa última reflexão, que foi domingo passado, foi a sabedoria clama para ser ouvida. Então, aqui é um grande sermão. Do versículo 20 ao 33, nós vemos um grande sermão. A sabedoria está pregando. E assim como qualquer pregação, aqueles que escutam não necessariamente ouvem. As pessoas podem se colocar numa postura de muita atenção, e é interessante porque na vida da igreja a gente percebe isso, porque a atenção, na verdade, ela é testificada quando você absorve aquilo que você escuta e você busca colocar em prática. Isso é a atenção, né? Então, um dos mecanismos que nós desenvolvemos para tentar esconder algum nível de imaturidade é ter uma postura de atenção e recebimento daquilo que está sendo dito, ao mesmo tempo que você abstrai. Entra por um ouvido e sai pelo outro, é assim que a gente costuma falar. Né? Então, nós desenvolvemos porque nós acabamos nos moldando ao meio. Então, por exemplo, se o meio aqui fosse muito bagunçado, cheio de baderna, não sei o quê, né? Isso moldaria o nosso comportamento. Se o nosso meio é mais solene, é mais tranquilo, nós nos portamos de forma condizente. Então, por exemplo, o nosso próprio meio é um instrumento pedagógico para aqueles que chegam, sejam crianças ou adultos, porque eles vão perceber que existe um destaque na sua postura, na forma deles se portarem. Existe um destaque. Né? Então, às vezes, nós nos portamos de forma a transparecer que nós estamos prestando atenção, mas no final das contas, nós não estamos prestando atenção porque a sabedoria ela exige prática, a instrução ela exige exercício. É natural isso, a instrução exige exercício. Caso contrário, a instrução não atingiu a sua finalidade, o seu objetivo, o seu propósito, que é moldar, que é modelar em algum nível, em alguma medida, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Então, a instrução, ela é ativa de quem dá, mas também tem que ser ativa de quem ouve, porque à medida que você escuta, você é ativo comigo no discurso aqui, no sermão, porque você vai fazendo aplicações. A carnalidade faz com que a gente faça aplicação para outras pessoas, não é? Fulano devia estar aqui, fulano devia estar ouvindo isso, isso aqui é para o ciclano, não é? Então, esse é um instrumento de carnalidade. Né? Então, aí você se resguarda da instrução e por se resguardar da instrução, blindando a sua mente, seu coração, você acaba não germinando, você acaba não desenvolvendo ali. Então, em alguma medida, por isso que as perguntas nos sermões são interessantes, porque a pergunta convida você a participar comigo do sermão, da instrução. Mas também, mesmo fora as perguntas, as próprias aplicações fazem isso, porque você observa ativamente, embora em silêncio, como isso se aplica à sua vida. Às vezes nós fazemos isso com algum tipo de rebeldia, por exemplo, questionando o sermão, o pregador, a linguagem, a entonação, sei lá, essas coisas que comumente acontecem. Mas a sabedoria, ela está fazendo um grande sermão aqui. E ela mostra a disposição em não ouvir por parte de alguns, mas também mostra as consequências por não ouvir. A grande dificuldade é porque essas consequências às vezes demoram muito tempo
para aparecerem. E a própria imaturidade do não ouvir não fará com que nós percebamos as consequências que atingem outros além de nós mesmos. Se ficasse somente em nós mesmos, é por isso que pecado tem que ser tratado na vida da igreja, porque nós vivemos em comunidade, seja em microcomunidades no nosso lar, ou um pouco maiores, mas não tão íntimas no nosso trabalho, e seja numa comunidade que atinge todas as áreas, que é a vida da igreja, a vida do corpo. Então, de alguma forma, em alguma medida, nós somos uma vitrine para outros. Alguns são mais influenciados por nós, outros são menos, mas todos nós influenciamos alguém. Em alguma medida, nós influenciamos. Por isso que pecados precisam ser tratados, por causa da influência negativa, nociva, né? Então, existem consequências. A sabedoria, ela clama por ser ouvida porque aqui ela é um mecanismo de retardo de apodrecimento. A sabedoria, ela exige ser ouvida porque ela sabe que ela é um instrumento redentivo. É ela que vai trazer, por exemplo, a sabedoria aqui, a personificação é personificada e acaba sendo um prenúncio daquilo que o Senhor Jesus disse que nós deveríamos ser sal e luz. Porque a nossa sabedoria não vem de nós mesmos, mas transborda, transpõe, né, na verdade, a nossa própria vida, a nossa própria existência, e vem daquele do alto, vem do Senhor. Então, se a sabedoria clama, existe um mecanismo carnal, demoníaco, mundano, diabólico, que faz com que nós não observemos. E esse é o tema da reflexão de hoje. A surdez para a sabedoria revela um caráter doente. A surdez para a sabedoria revela o caráter doente. Vamos ver só o versículo, a partir do versículo 20 até o 23. Grita na rua a sabedoria. Nas praças, levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios? Observem como ele vai caracterizar, né, com 3 descrições diferentes, aqueles que não escutam a sabedoria. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente, abundantemente, sem medida, para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Vamos orar? Nosso Senhor, obrigado, Pai, por nos reunir mais uma vez aqui e nos conceder a graça da Tua palavra. Irrompa a nossa surdez, dá-nos ouvidos espirituais dispostos a ouvir, a aprender e a aplicar em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. A surdez para a sabedoria revela um caráter doente ou um caráter deficiente, ou revela as características do pecado. Então, aquele que não dá ouvidos à sabedoria, ele recebe algumas qualificações aqui, ou ele é qualificado de 3 formas. Existem algumas características dele, e é muito importante isso, porque essas características, elas estão sendo descritas, apontadas pela própria sabedoria que vê. Aquele que não ouve não se porta assim, porque essas descrições aqui mostram uma postura de altivez por parte daqueles que acham que não precisam ser instruídos, por parte daqueles que consideram que não precisam ser orientados, que estão satisfeitos em sua própria vida, na sua própria postura, na sua própria comodidade. Então, essa própria, por mais que, embora a última descrição aqui, né, louco ou até mesmo escarnecedor, o escarnecedor, mais especificamente, ele dá essa ideia de altivez, de orgulho, de arrogância, né? Mas por mais que não seja literalmente descrito aqui o arrogante, o soberbo, o altivo aqui, essas características são características desse tipo de pessoa, por quê? Pelo simples fato de não ouvir, pelo simples fato de considerar que ele não precisa dessa instrução e ele está satisfeito nele mesmo. E essa é uma das grandes descrições formando essas características aqui, essas qualificações, essas deformações. Ele está satisfeito naquilo que ele faz. É por isso que o Senhor, até quando, escarnecedor,
permanecerá no escárnio? Até quando aborrecerás o conhecimento? Até quando? Então, porque ele se satisfaz nessa prática. Ele se satisfaz nesse modo de vida. E por seu coração encontrar satisfação nesse modo de vida, ele não quer que bagunce o conforto dele. Ele não quer que bagunce a vida dele. Existem algumas pessoas que entram assim na igreja. Tem pessoas que entram na vida da igreja que buscam ficar isoladas, que buscam ficar distantes, que é para não dar espaço, que é para não dar margem para a igreja entrar, para a pessoa ser pastoreada, para não ver a vida. Existem muitas e muitas pessoas, mas existem também muitas igrejas onde isso é possível. E é muito cômodo. Quanto maior a igreja, mais isso é possível. Eu me lembro que quando nós estávamos buscando a igreja em Fortaleza, e foi uma busca muito árdua, nós passamos 1 ano tentando buscar uma igreja, e nós visitamos algumas vezes, não tínhamos muito conhecimento sobre doutrinas assim tão substanciais como nós temos hoje. Mas nós estávamos buscando igreja, e aquelas igrejas que, geralmente, as igrejas que chamam mais a nossa atenção são igrejas que estão mais badaladas, né? E aí tinha uma igreja perto da nossa casa, a Igreja Batista Central, a Igreja da Tenda, e essa igreja chamou a nossa atenção, e chamou a nossa atenção porque também a pregação era uma pregação bem sólida, assim, bem substancial mesmo, né? E nós fomos ali algumas vezes de manhã, algumas vezes à noite, né? Nós observamos que a pregação ela não descia do púlpito e tocava a vida das pessoas, e nós observamos que não daria para viver a vida como corpo, como igreja, por mais que tivessem sido desenvolvidos alguns mecanismos para isso, como os grupos pequenos, mas não daria, porque, por exemplo, a Igreja Batista, né, que não era pentecostal lá, mas nos grupos pequenos falavam-se em línguas e estimulavam o falar em línguas, né? Então, era igrejas dentro de igreja, né? Então, nós vimos ali que não dava para viver uma vida de pastoreio, uma vida de compromisso com a igreja, de corpo mesmo, a não ser cumprir uma rotina religiosa de estar presente ali. Então, como essa não era uma característica minha e da Amanda, isso foi muito fortalecedor para nos expurgar daí. Mas algo mais chamou a nossa atenção. Tinha um irmão que fazia parte da Igreja Batista, que nós éramos membros da convenção, lá em Carrito Pamplona, e esse irmão ele havia tido imoralidade com a namorada, e ele foi exortado e chegou a ser, eu não sei se ele chegou a ser excluído, mas ele foi repreendido e ele não voltou mais para a igreja, né? Ele foi procurado algumas vezes, mas não voltou mais para a igreja. E aí teve um dia que algo me chamou a atenção. Quando eu o vi visitando aquela mega igreja que juntava em cada culto cerca de 4.000 pessoas. E aí eu percebi que ele estava em paz com isso. Que ele poderia viver a vida religiosa como um parasita se alimentando do corpo, porque ele recebia do púlpito, ele recebia as instruções, ele recebia os louvores, ele recebia as orientações, os aconselhamentos, ele recebia isso. Mas ele, de fato, não era pastoreado, porque ele podia com muita facilidade manipular da forma que lhe aprazia aquilo que ele recebia. É assim que a gente faz quando não há instrumento de averiguação daquilo que você recebe. Você aplica o remédio onde você acha que deve ser aplicado, porque tem feridas que você mesmo esconde. E aí, se não tiver aquele que diz, é aqui, ó. Não, mas aqui dói mais, mas é aqui. Não, mas aqui dói mais, vai doer bem mais, mas é aqui, ó. Espera aí, tira a mão. Aí, às vezes, a gente precisa chamar outra pessoa para amarrar a mão para a gente aplicar o remédio. É assim a vida da igreja, não é não? É assim a vida da igreja. Então, nós podemos viver a vida da igreja entendendo que nós precisamos de instrução, orientação, aconselhamento, pastoreio, disciplina, supervisão, repreensão, ou nós podemos achar que, olha, nós precisamos da pregação. Algumas vezes nós precisamos de aconselhamento. Mas não entra na nossa vida, não. Nós não precisamos, nós estamos satisfeitos já. Nós somos moralmente éticos. Existe uma regra moral que nós observamos e ela
ela é benquista pela sociedade, por nossa família. E esse é o comum mesmo. E as igrejas têm caminhado cada vez mais para isso. E eu vou dizer de fato, é muito comum isso acontecer mesmo. É muito comum mesmo. Muito comum mesmo. Agora, a surdez não é rompida aí. A surdez não é curada. Justamente porque nós desenvolvemos mecanismos de distração. Por exemplo, vocês estão aí muito bem postos, fixos com os olhos em mim, às vezes com uma postura que mostra uma dedicação maior de atenção. Aquele que é orador conhece aqueles que estão recebendo mais e aqueles que estão recebendo menos. Não tenham dúvida disso. Nós conhecemos, né? Então, existem esses, né, que se portam de forma que estão mais abertas, estão com as guardas baixas, estão mais tranquilos para receber. Existem aqueles que estão se demonstrando maior atenção, maior apreço por aquilo que está sendo dito. Existem aqueles que estão relutando um pouco. E, mais uma vez, nós conhecemos isso. Mas isso também pode ser um instrumento de distração, porque dentro da sua mente você pode dizer: isso é um absurdo. Isso é uma indireta que está dando para mim. Teve um tempo aqui que cada pregação aqui era uma indireta. Eu disse: rapaz, que diabo é isso? Tudo é indireta. Ninguém pode pregar mais nada que é indireta. Aí eu, instruído pelo Espírito Santo, né, eu percebi algo. Se o pastor realmente se preocupa com você, se o pastor realmente se porta com a sua santidade, com a sua vida, ele não dá indireta não, porque é o seu pastor. Ele dá direta. Quer você queira receber ou não. Mas ele dá direta mesmo. E se eventualmente você chegar para ele depois do culto e dizer: pastor, você falou comigo? Eu já falei isso. Falei com você e com toda a igreja. Mas eu pensei em você mesmo. E em toda a igreja. Pronto. Porque o pastoreio é você. Eu não pastoreio a igreja da Assembleia. Eu não pastoreio outra batista. Eu pastoreio a minha igreja. Então foi para você, foi para você, foi para você, foi para você. Então nós desenvolvemos mecanismos, como se nós não quiséssemos que o remédio fosse aplicado ali. Então observe aqui as 3 qualificações aqui, que são defeitos de caráter, certo, irmãos? São doenças do caráter. Não são faltas de habilidade, é isso que eu estou querendo fazer o contraste. O Nécio aqui é uma pessoa simples. Eu ressaltei a pessoa simples aqui porque o versículo 4 trata dessa mesmo termo, mas traduzindo aqui por simples. O versículo 4 diz assim, a sabedoria, né, para aprender a sabedoria e os ensinos. Versículo 4, para dar aos simples prudência. Qual é a ideia de simples? É a ideia de imaturo. Prudência diz respeito ao modo de vida, ao andar, ao caminhar. A forma de ser conduzido. É uma pessoa prudente, uma pessoa que discerne, uma pessoa que observa. E entenda, para discernir você precisa ter um fundamento. Você precisa ter uma base com a qual você contrasta aquela decisão que precisa ser tomada. E daí vem o discernimento. Daí vem a dedicação da mente sobre a base que você já tem, o background, a história que você já tem, para então fazer um contraste meio que pragmático aqui, no sentido de olha, a prática mostra que isso não vai dar certo. As instruções de sabedoria são instruções pragmáticas, porque não são proféticas, entende? Não é se você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, ele será salvo, não é isso. Então, mas a probabilidade disso acontecer é muito maior. Então, existe um tipo de observância da vida, da história, e então a aplicação daquilo que parece mais prudente aos olhos do sábio. Então, o simples aqui é aquele que é facilmente enganado, porque ele não tem uma estrutura, ele não tem uma bagagem. A sua mente não é tão exercitada e intencional à aplicação da observância da vida para a tomada das decisões. Então, esse termo aparece em Provérbios 14 vezes, traduzido por Nécio, aqui traduzido por simples. Mas a ideia aqui, se você puder sintetizar quem é o simples aqui, é aquele que é manipulável com muita facilidade. É aquele, por exemplo, que é levado por qualquer vento de doutrina. É aquele que segue a maré. É aquele que é ingênuo, é aquele que é neófito.
é aquele que não tem muita bagagem. Então, isso acontece por quê? Porque ele permanece surdo para a voz da sabedoria. E ele nunca vai ter, então, esse background, esse plano de fundo, esse contexto, esse fundamento, para então exercer o discernimento e não ser uma pessoa manipulável, porque a própria surdez impede que ele faça isso, né? É por isso que nós precisamos dar ouvidos aos nossos pais em casa. É por isso que nós precisamos entender que há sabedoria nos mais velhos, porque eles viveram mais do que nós. E por mais que muitos não sejam crentes, existe uma vida vivenciada e uma vida observada, então eles podem nos aconselhar. O segundo aqui é o escarnecedor, aparece 14 vezes também. E algumas vezes esse termo é traduzido por zombador. Então, essas qualificações descrevem o que eles são por aquilo que eles fazem. Então, por exemplo, se você vê aqui o versículo 22, o primeiro, né? Até quando, honestos, amarei a necessidade. Ele se satisfaz na sua ingenuidade. Entenda, mais uma vez, ingenuidade não é sinônimo de inocência. Quem disse isso foi o teólogo Bruce Wayne. Batman contra Super-Homem. Nunca esqueci disso, achei fantástico. Quando eu assisti isso, acho que foi no cinema, quando eu assisti isso, eu disse, pronto, valeu o filme. Eu já usei isso aqui quantas vezes? Não valeu não? Valeu. Ignorância não é sinônimo de inocência. E ingenuidade não é sinônimo de pureza. Eu acho tão bonita a inocência das crianças, né? É legal, não estou dizendo, também não vou ser radical aqui. É legal, né? Mas besteira é besteira, né? Erro é erro, por mais que seja bonitinho ou não, né? Então, aqui ele se satisfaz nessa necessidade, nessa inocência. Ele não busca amadurecimento, irmãos. Para ele isso basta. A vida está cômoda para ele. Ou nós conhecemos pessoas assim, ou nós somos assim. O próximo aqui é escarnecedor. O escarnecedor aqui é aquele que ama a zombaria. É aquele que ama o escárnio. É aquele que se satisfaz. E vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? Até quando ansiareis por aquilo que não deveria? O escarnecedor aqui, o zombador aqui, é aquele que se deleita no exercício da carnalidade, no exercício da zombaria. E é interessante, abre o capítulo 15 aí, o capítulo 15, versículo 12. Porque mostra o que é que descreve, outro lugar onde vai ser utilizada essa palavra, descreve a que ponto ele se deleita na carnalidade. Ele se deleita na zombaria, ao ponto de expurgar todo aquele que tenta ajudá-lo a sair dessa vida de escarnecedor e buscar sabedoria. Olha o capítulo 15, o versículo 12. Diz assim: o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Por quê? Porque, e aí por isso que aqui descreve em alguma medida, né, um conceito de arrogância. Porque ele se satisfaz nele mesmo, independente de ser pecado ou não, independente de ser errado ou não, independente de estar na lama ou não. Nisso ele encontra satisfação, porque esse modo de vida gerou para ele um contexto de conforto. Então, para ele isso basta aqui. Então ele expurga quem o repreende. E aí ele dá muitas desculpas para isso. Observa as desculpas que nós ouvimos costumeiramente. Olha, você não era para ter usado essa palavra. Você foi muito infeliz de ter usado essa palavra. Entenda, a palavra pode ter sido usada de forma incorreta e a palavra pode ter sido errada mesmo. Meus irmãos, e no aconselhamento, na repreensão, isso vai acontecer sempre, mas esse não é o ponto. O ponto é que, independente do remédio não ser o mais correto ali, a ferida existe. A doença existe. E como pecadores que nós somos, aqueles que aconselham, não imaculados, tonalidades são usadas de forma diferente. O tom, muitas vezes, é atingido pelo pecado. As palavras escolhidas também. As emoções também nos atingem e afloram o nosso coração também. Então, na maioria das vezes, os instrumentos de desculpa é esse. Foi muito grosso. Foi muito grosso. Foi muito. Olha, não deveria ter feito isso na frente de fulano ou de ciclano.
Olha, não deveria ter sido usada essa palavra. Eu entendo que isso pode ser errado e pode, às vezes, até minar o remédio que está sendo oferecido, o tratamento que está sendo oferecido. Mas se eu tenho uma disposição em ser consertado, eu vou ver aquilo que está sendo apontado e não a superfície. Por que ele fez isso? Não, foi errado mesmo, usou a palavra errada, a forma errada, o contexto errado. Mas por quê? Porque eu acho que, em alguma medida, ele tem a intenção de cuidar de mim mesmo. O meu pastor, por exemplo, é uma pessoa que não é o pastor da igreja, mas é uma pessoa que se preocupa com a igreja, que tem um testemunho com a igreja, que realmente rompeu a sua zona de conforto para me exortar, me repreender. Então, não é fácil isso, né? Eu tenho que considerar isso. Então, para onde ele apontou? Eu não gostei da forma como ele apontou, mas ele apontou para alguma coisa. Para onde ele apontou? Eu vou olhar agora para onde ele apontou. O zombador não faz isso. O escarnecedor não faz isso. Ele expurga aquele. E aí ele usa desculpas para isso. Muitas desculpas. É por isso que você viver intencionalmente a vida da igreja faz com que você mine todas essas infantilidades. Porque a pessoa pode vir com desculpa para você usando esses argumentos. Aí você pode simplesmente... Mas esse não é o ponto, meu irmão. Ok. Como você faria? Me diga. A pessoa diz, eu faria assim. Pronto. Mas ia mudar o fato de que a ferida existe? Pronto. Desculpa. Tá bom, eu fiz errado. Você está mostrando que tem mais experiência do que eu. Lembra a ironia de Paulo em 1 Coríntios? Vós sois espirituais. Ok, tudo bem, você faria desse jeito. Mas existe aí? Existe. E eu aprendi isso durante o tempo de igreja. Em que a superfície era tentada ser mascarada, enquanto o contrário de superfície é o quê? Profundidade, né? Estava lá, estava podre lá, estava podre. Mas a pessoa se contentava em passar uma mão de cal sobre a superfície. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Independente dos meios que são pecadores que o Senhor usa. Independente dos instrumentos que são pecadores, eu tenho certeza que eu já feri os irmãos de uma forma que não deveria ferir inúmeras vezes mesmo. Mas todas as vezes o Senhor estava lá, diante de mim, de joelhos, quando eu estava de joelhos diante dele, e ele sabia das intenções do meu coração. Imaturidade, inexperiência, pecador. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu faço isso com os meus filhos direto. Erro. E depois eu me encontrar com o Senhor, diante deles, de joelhos, porque a intenção podia ser muito boa, embora os meios utilizados foram errados, mas algo precisava ser tratado. O zombador expurga isso. Ele se contenta com as desculpas. E o louco aqui, esse louco aqui, ele aparece 49 vezes em Provérbios. E o louco, ele é louco por quê? Porque o instrumento de redenção aqui, né, sobre o qual a sabedoria se coloca, é o conhecimento, é a instrução. Então, o louco aqui é aquele que despreza isso. E vós, loucos, até quando aborrecereis o conhecimento? E esse conhecimento nós vamos ver mais na frente, que é um conhecimento redentivo, porque é um conhecimento pactual com o Senhor. O que é um conhecimento pactual com o Senhor? É o conhecimento que revela os planos de Deus, a intenção de Deus para a sua criação. O termo aqui vem de Adá, esse termo que nós vimos muito em Oséias, por exemplo. É um conhecimento por intimidade, por relacionamento. Mas também é um conhecimento que mexe com a cognição, né? Então, o louco aqui é o insensato, é o tolo. Por quê? Porque é aquele que não discerne as consequências. É aquele que não observa os resultados. É traduzido como inconsequente algumas vezes e insolente outras vezes. É aquele que não tem, por exemplo, eu acho que esse termo pode ser melhor aplicado, né, para descrever. É aquele que não tem pudor em sua atitude. É aquele que não tem pudor em sua estutícia. Ele é tolo e não se envergonha e não fica triste e não está nem aí. Porque ele não tem pudor moral ou espiritual.
Ele não tem. Ele não tem pudor em ser tolo. Ele simplesmente despreza aquilo que deveria ser um instrumento de redenção para ele. Então, tudo isso é descrito, irmãos, como instrumentos de barreira, né? Instrumentos de proteção, de contenção, para não receber o sermão da sabedoria. Tudo isso, para não receber o sermão da sabedoria. São barreiras. E é interessante porque aqui ele está descrevendo o surdo. É aquele que não ouve. Então ele não está escrevendo 3 pessoas diferentes, mas ele está descrevendo características daquele que não ouve. Daquele cuja surdez testifica do seu caráter. Existe aqui se os irmãos observarem, né, a sabedoria é que ela não está falando com a voz mansinha, suave. A sabedoria está gritando, né? Já começa assim. E é enfático. Nos locais onde ela pode ser encontrada, pode ser acessível, ao ponto de colocá-la como gritando, né, falando em voz alta, na praça de mercadores, ao ponto de elevar a sua voz acima dos vendedores no mercado. Então existe uma irritação da sabedoria porque ela não está sendo ouvida e ela vê a morte se aproximando, a morte no lar, a morte no trabalho, a morte na sociedade, a morte no meio do povo, e mesmo assim o surdo permanece na sua surdez. E essa é uma surdez muito interessante. Por quê? Porque não é uma surdez mecânica, é uma surdez espiritual. Porque ele ouve, mas não dá atenção. Mas ouve, porque se ele despreza, é porque ele ouve. Ele despreza, mas ele ouve aquilo. Então, os versos seguintes, ele torna isso bem mais evidente, que existe um histórico de surdez. Não é porque ele está falando agora e nesse momento a sabedoria está vendo que você não está ligando, não é isso. Existe um histórico de surdez. E a surdez aqui é, então, percebida como estupidez, por não ouvi-la, e por isso irá morrer na sua própria lama, na sua própria carnalidade. Talvez um ponto que nós deveríamos destacar aqui, embora isso já tenha sido feito, né, mas para remover qualquer tipo de desculpa para a nossa surdez, a surdez aqui ela é ativa, voluntária e opcional. A surdez aqui não é devido à sua imaturidade, à sua inexperiência. Ativamente você escolhe ser surdo. Voluntariamente você opta por ser surdo. Aqui a surdez descreve mais a disposição do coração. A surdez aqui ela é opcional. E essa surdez ela revela doenças do caráter. Que o Senhor nos ajude a perceber os nossos campos de surdez. Às vezes nós não somos surdos para tudo. Às vezes a nossa surdez é muito seletiva. Quando nos convém, nós ouvimos. Quando vai mexer numa casa de maribondo, nós escolhemos não ouvir. Então a nossa surdez ela pode ser muito seletiva. E talvez, quando assim pode ser uma das maiores armadilhas para nós. Vamos orar. Nosso Senhor, obrigado por tua palavra e por ouvir gritando a sabedoria, Deus. Não por minha boca, mas pela palavra do Senhor. Que nós possamos ser curados da surdez que em alguma medida existe em nós. Ajuda-nos, fica conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém.